Olá, bem-vindos a este Sporting Entrevista, esta noite com Bruno de Carvalho, presidente do Sporting Clube de Portugal. Não vamos fazer um sumário dos temas porque eles são mais do que muitos. Bem-vindo. Eu gostava de começar consigo nesta entrevista com uma pergunta de dicionário. Pode ser? Sim, senhor. Defina-me a palavra presidente. Isso é uma pergunta engraçada. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e é sempre um prazer estar naquilo que é a nossa casa, a casa de todos os sportinguistas. Ainda não percebi muito bem. Depende da personagem que fizer a avaliação. Eu acho que vou utilizar aqui um bocadinho da rábula do Ricardo Araújo Pereira, quando lhe perguntaram sobre o Jesus, e ele faz a definição do que é que seria o treinador ideal e diz, bem, um treinador que em 6 anos ganhasse 3 vezes, um treinador que nos levasse a 2 finais europeias, enfim, seria alguém que era o Jorge Jesus. Eu acho que a nível de presidente é alguém que tem, de facto, um trabalho de equipa muito importante, mas que acaba por ser muitas vezes solitário. É um trabalho com tomadas de decisões tremendas diárias. No meu caso, de recuperar um clube que não estava só falido financeiramente, mas falido em termos de ambição, éramos um clube que estava entregue a um certo comodismo, a uma certa tristeza. Eu acho que, para mim, quando me candidatei ao Sporting, era este o desafio e este o perfil de presidente que queria, alguém que conseguisse realmente resolver a situação financeira do Sporting, ou pelo menos criar estabilidade para que pudesse ser resolvida, alguém que nos pudesse devolver o orgulho enquanto sportinguistas, alguém que pudesse devolver o Sporting àquilo que é as grandes decisões do futebol, não só a nível nacional, mas também com ambição de participar naquilo que é a nível internacional, alguém que conseguisse organizar o clube, alguém que conseguisse cada vez mais expandir o nome do Sporting e alguém que não tivesse medo de travar todas as guerras que tivesse que travar, independentemente deste poder ganhar, deste poder perder, apenas por convicção e por valores. Sei que não é assim, sei que nem toda a gente pensa assim, ouço várias definições de pequenos tiques de perfil. Realmente era uma curiosidade de um dia fazermos um making of e lance esse desafio à Sporting TV das pessoas poderem responder qual é o perfil de presidente, porque ainda não percebi. Fala-se muito do banco e não banco, e tribunas e não tribunas, acho que isto não tem nada a ver com perfil. Sim, acho que isto não tem nada a ver com perfil. Aquilo que eu gostaria de ver enquanto presidente do Sporting e aquilo que me propus fazer é isto, alguém combativo, alguém que olhasse para o Sporting e que trouxesse de novo o ADN do Sporting para dentro do Sporting, para trazer de volta o grande Sporting. Isso, para mim, é a definição de presidente, sobretudo se estivermos a falar de um grande clube. Vamos falar da palavra estabilidade, porque dizem que o senhor fala demais e que provoca guerras a mais e que anula a estabilidade que existe no futebol português. De recordar que o regime mais estável do mundo é o da Coreia do Norte. Esse é o regime mais estável que existe. E normalmente quem o acusa a si é quem também critica a Coreia do Norte. Consegue entender as pessoas que pela mesma palavra a usam a bel prazer, conforme a circunstância é mais favorável para elas? Eu acho que tem um bocado a ver com a pergunta anterior. Eu acho que há pessoas que não entendem de facto o que deve ser um perfil de um presidente e, sobretudo, o perfil de um presidente nas condições do Sporting Clube de Portugal. E então fazem essas confusões, porque lá está, quando nós falamos em tiques de perfil, se aparece muito, se aparece pouco, se devia ir para o banco, se não devia ir para o banco, se devia ir para programas com comentadores e opinadores e paineleiros ou não devia ir, as pessoas focam-se muito naquilo que é o pontual, a questão muito pontual. E não conseguem ter aquela visão, que também não lhes competiria ter ao Presidente, uma visão global daquilo que é a estratégia e um rumo a seguir. Mas quem analisa não pode ver só o óbvio.
nós estamos a falar de duas situações. Eu estou a falar agora do adepto. Estou a falar do sócio, do adepto, daquele que vive o momento, que vive o dia-a-dia. Eu compreendo que nós às vezes vemos a situação isolada, olhamos para aqui e vemos, há aqui um copo, e então vamos falar sobre este copo, e às vezes não entendemos porque é que o copo está ali. E por muito que o Sporting se tenha tornado num clube absolutamente transparente, nós até somos conhecidos como o rei dos comunicados, e depois a hora do presidente e reuniões com os sócios e a Assembleias Gerais, a informação que damos detalhada através do jornal do Sporting, mas também nunca se pode dizer tudo, primeiro porque sabemos que não são só sportinguistas que estão a ouvir ou a ler, e também porque temos que esconder algumas coisas, porque senão qualquer um pode de facto fazer este trabalho, e nós também temos que ter, é como um bom chefe de cozinha, também não diz os seus segredos todos. Depois estava a falar de outra vertente, que é os programas de opinação, ou os jornalistas, ou os comentadores. Ou os articulistas da imprensa. Que é aquilo que é importante, eu acho que de facto a maior parte não faz, que é informar-se. E nós temos às vezes um problema grave em Portugal, que é a vida cada vez está mais difícil, cada vez temos menos dinheiro, cada vez saímos menos de casa, portanto cada vez vemos mais televisão, cada vez lemos mais jornais, cada vez vamos mais aos Facebooks, porque é uma forma de não vivermos Vivemos uma vida que não temos. Vivemos uma vida que não temos e não estarmos tão isolados do mundo. E eu fico espantado porque eu acho que a maior parte das pessoas reage por isso simplesmente aos estímulos que lhe é dado, por exemplo, na televisão, pelos segundos de intervenção. Vamos aqui ver a intervenção do Bruno de Carvalho a seguir ao jogo Boa Vista Sporting, e depois nós ouvimos 3 segundos de uma intervenção, que foi a intervenção que aquele canal específico decidiu passar naqueles 3 segundos, e depois levam 3 horas a comentar sobre algo que não ouviram a não ser 3 segundos. Não, e isto eu estou a falar de um caso concreto. Não, o Presidente perde credibilidade quando diz isto, porque se ele se tivesse referido à parte disciplinar, não ouviram nada. Quer dizer, se dessem no mínimo ao luxo de estar a demonstrar às pessoas só aqueles 3 segundos, mas as pessoas saberem, é como vi uma série de programas a falar sobre a minha intervenção na Assembleia Geral. Percebeu-se claramente que nenhum comentador ouviu do princípio ao fim. Mas acha que eles não ouviram mesmo, ou ouvindo dão a entender que não ouviram? Não, eu não quero chegar até aí. Eu acho que há aqui uma forte vontade. Desde o início eu também, como se diz em termos de gíria popular, também me coloca jeito, sem dúvida nenhuma. Acho que há aqui uma tratabilidade de me tornar aqui num saco de boxe. É engraçado, as pessoas veem este meu lado de defesa do Sporting, há quem compreenda a defesa do Sporting, há quem ache que é muito mais para ser trauliteiro e que sou um incendiário, que aquilo que eu quero é sempre criar polémica. Que se quer afirmar, disseram comentadores esta semana na televisão. Quer afirmar, e a verdade dos factos, e eu já disse isto noutras entrevistas, para mim aquilo que me interessa é a eficácia. A eficácia e a eficiência sempre foi, desde pequeno, que a mim me interessa a eficácia e a eficiência. Eu sei muito bem onde quero chegar, eu aqui sei muito bem, sei com toda a minha equipa onde é que queremos levar o Sporting. Sabíamos que não tínhamos tempo. As pessoas às vezes esquecem-se disso. O Sporting não tinha tempo para esperar 5 ou 10 anos para ser recuperado. O Sporting, quando eu chego, tinha 3 meses de salários em atraso. Isto quer dizer que os atletas podiam se ir embora, problemas laborais, e não tinha dinheiro para o pagar. Portanto, às vezes as pessoas esquecem-se, porque dá jeito, e aí eu acho que dá jeito, as pessoas esquecerem, sobretudo os comentadores, dá jeito de se esquecerem, que não tínhamos tempo. O Sporting não tinha tempo. Ou era quase, ou matava ou morria. O Sporting esteve à beira de um colapso tremendo. Não dava para ligar simplesmente à máquina? Não, era um colapso tremendo que podia ter acontecido. E aquilo que nós, não estou a dizer se acabava, se não acabava, mas aquele Sporting que nós conhecemos e amamos, garantidamente não estava cá. E a partir daí nós temos que tomar decisões. E se eu tiver 10 anos para fazer um trabalho, posso ter uma postura mais de uma maneira.
Não digo nem mais tranquila nem menos tranquila, posso ter uma certa postura. Se eu tiver um trabalho para fazer num mês, outra postura. Se eu tiver numa semana, outra postura. Eu acho que, em termos de adeptos e sócios, já perceberam, de facto, o caminho que estamos a trilhar e aquilo que queremos e porque é que eu muitas vezes me envolvo naquilo que eu próprio apelidei, por exemplo, a entrevista ao prolongamento de 10 em eficácia, 4, 5 enquanto presidente, dando a nota que eu acho que os sportinguistas me deram enquanto presidente, porque eu acho que tendo 10 de eficácia, para mim, enquanto presidente, está perfeito, porque eu tenho que ser eficaz e eficiente. Agora, eu compreendo que os sportinguistas tenham feito isso. Agora, em termos de comunicação social, grande parte, e sobretudo naquela que é comentada, acho que fazem de propósito por se esquecer. Para fingir que não se esquecem, tem aquela, não, ele teve coisas boas, realmente, ele salvou o clube, mas a verdade é que foi um trauliteiro. Não, isto é um conjunto. A minha forma de ser, de estar, de falar, de lutar. Não dá para separar dois Brunos de Carvalho, o das contas e o outro. Não é isso. É isso que há a dizer? Tudo junto é que deu o Sporting que vivemos hoje. Nós não podemos escolher, como eles querem fingir, e as pessoas muitas vezes são manipuladas a esse nível, nós não podemos escolher. As frases que eu disse, boas, más, mais polémicas, menos polémicas, as atuações, as guerras que não virei a cara, e quando eu digo eu e uma equipa tremenda que está a trabalhar, quer na SAD, quer no clube comigo, a forma como encaramos os dossiês, a forma como encaramos a reestruturação, a forma como encaramos o dia-a-dia do clube, é isso que faz o Sporting estar neste momento. Se nós começássemos a separar, e se... Eu acho que as pessoas, e isso é do senso comum, as pessoas dizem, não, este homem, não há dúvida nenhuma, que se senta à voltada em televisão, ou onde está, sabe o que diz, domina em termos de espaço e de tempo, isto é importante, o seu diálogo, o que quer dizer que se eu tivesse esse problema de afirmação, ou de show-off, eu bastava adotar outra postura de menos defesa do Sporting e tornava-me num caso sério, por exemplo, de televisão. Eu, cada programa que vou, os programas estouram aquilo que é as suas médias de audiência. O problema é que eu não quero ser ator, não quero ser comentador, nem não quero ser apresentador de televisão, portanto tenho que defender o Sporting. Foi para isso que eu me propus, para uma tarefa difícil, é que não é só os sócios me terem eleito. Eu propus-me a alterar toda a minha vida, a colocar muito daquilo que é a minha família para trás, para segundo plano, para abraçar um projeto a sério, pensado, com cabeça, tronco e membros, pode-me dizer, mas havia muitos candidatos, mas com cabeça, tronco e membros, bem pensado, sabendo perfeitamente ao que ia ao encontro, eu acho que não havia muitos. Havia eu. Porque preparei-me, porque estudei, porque sabia o que é que encontrar, nunca ninguém me ouviu aquela conversa do chorão, não, era muito pior e por isso não fizemos, não, tive sempre um discurso ambicioso desde o início, que muitas vezes a minha família dizia, mas porquê é que tu arranjas mais problemas a ti próprio, mas porquê é que tu crias ainda mais nas pessoas, porque isto é o Sporting, é-me impossível eu chegar ao Sporting e dizer, meus amigos, a situação é péssima, vamos andar aqui todos a brincar durante 5 anos, porque eu próprio sou do Sporting, portanto é-me impossível. Mas porquê é que te metes logo na televisão? Mas porquê é que te meteste logo no pavilhão? Mas porquê é que tu não esperaste? É o teu primeiro mandato, tem calma, consolida, vai com calma. Mas se eu posso fazer, porquê é que eu não hei de fazer? Porquê é que eu não hei de fazer a televisão? Porquê é que eu não hei de começar o pavilhão? Porquê é que eu não hei de lutar pelo Sporting? Mas, e agora propostas para o futebol? Mas porquê já propostas? Agora vais à Assembleia, vais à Liga, à FIFA. Este é o perfil que eu gosto de um presidente do Sporting. É aquele que tem uma atitude que entrega o seu coração, porque foi isso que eu fiz, e muitas vezes as pessoas não percebem, e então os comentadores dos outros clubes percebem, e aí é por isso que me detestam, porque percebem que eu entreguei o meu coração ao clube. E a partir do momento em que entreguei o coração ao clube, estou disposto a lutar por ele. Sim. E isso assusta muita gente, mas continuo a dizer, a maior parte dos comentadores nem é por isso, não se preparam minimamente, vêm aqueles primeiros segundos, outros, sem dúvida nenhuma, que dá jeito para que se minorize sempre aquilo que eu digo ou faço, só têm um azar, é que eu ainda não cheguei a 3 anos de futebol como presidente, e a verdade dos factos
é que tudo aquilo que eu disse desde o primeiro dia até ao dia de hoje, tudo se confirmou. Era possível dar a volta ao Sporting, era possível acabar com os fundos, era possível pôr na temática mundial as novas tecnologias, era possível introduzir alterações, era possível o Sporting começar a ser um player naquilo que é o futebol português. E é isso que chateia as pessoas, e depois não sabem, como os resultados falam por si, preferem falar da minha atitude, de onde vou, de onde não vou, se devia estar no banco, se não devia estar no banco, se falo na nádega, se não falo na nádega. A verdade dos factos, e é isso que eu estou aqui em casa a falar, os sportinguistas entendam que tudo o que faço, tudo o que digo, toda a imagem que passo tem tudo a ver com um rumo perfeitamente traçado para o Sporting. A única vez que isso pode não acontecer é quando as pessoas às vezes me veem um bocado danado nos jogos, porque eu realmente sofro, porque sou sportinguista. Tirando de resto, onde vou, como vou, o que digo, o que não digo, a frase mais polémica, menos polémica, não tem a ver com afirmação nenhuma, tem a ver com conseguir que o Sporting chegasse aqui onde chegou, que é um player importante no futebol português e, neste momento, um player ouvido no futebol internacional, e ainda querendo mais e mais e mais, porque o Sporting, a história dele é essa, ser tão grande quanto os grandes da Europa. E para ser tão grande quanto os grandes da Europa, temos que entregar o nosso coração às causas e lutar por elas, e é isso que eu faço. Num clube que deixa de andar com as costas dobradas para baixo e que se voltou a erguer com essa perspectiva de estar presente, vamos recordar o prolongamento. E um dos momentos que marcou esse prolongamento nos dias que se seguiram, que foi a famosa Caixa. Não estou a falar de um filme de Manuel de Oliveira com o mesmo nome, mas aquela Caixa foi ali um momento crucial para uma série de situações que se seguiram. Foi também pensado aquele momento? Não, tudo aquilo naquele programa foi de facto pensado. Eu nestas coisas sou muito honesto, frontal e direto. Houve dois objetivos muito claros naquele programa. As pessoas podem achar que isto é do mais incendiário possível, mas existe uma máquina de campanha do Benfica tremenda, muito grande e muito forte a nível de comunicação social. Uma parte que eu até posso compreender, que tem a ver com a sua tentativa de grandeza e de afirmação, isso eu posso compreender, porque eu acho que todos os clubes o devem fazer, mas depois há uma parte muito suja, há de facto uma parte muito suja nesta campanha, que é o espezinhar, o tentar humilhar, o dizer mal, o lançar a dúvida, o lançar a poeira. Isso tem uma cara visível, também tem uma cara escondida, mas isso não será aqui e hoje, mas tem uma cara visível. Essa pessoa que se predispôs a esse papel de realmente ser a cara de dizer mentiras e de não deixar ninguém falar e digo, para que não haja processo em tribunal, mentiras, dou exemplo, por exemplo, no meu programa logo e num programa a seguir, que o Sporting não poderia recorrer do TAS. Pode o Sporting, pode qualquer pessoa, e há N situações onde o Supremo Tribunal Suíço anulou decisões do TAS. Disse no programa a seguir que o Sporting podia descer divisão devido ao caso Cardinal, completamente falso. Diz que o Benfica sabia quem era o Servi, acho que ficou muito claro que não conhecia. Portanto, houve dois objetivos claros. Primeiro, explicar uma série de situação aos sportinguistas e aos amantes do futebol, porque nem só os sportinguistas se preocupam com a verdade desportiva, tenho que vos dizer, há muitas pessoas de outros clubes que também começam a estar fartas disto tudo e que querem as coisas esclarecidas e limpas e transparentes. Portanto, e decidi levar uma série de assuntos que acho que ficaram muito bem esclarecidos e, sobretudo, também
demonstrar claramente que aquela peça absolutamente fundamental para essa campanha sucessiva de campanha baixa do que o Benfica quer fazer, sobretudo então esta época, claro, com a vinda do Jorge Jesus muito mais acentuado, que o fazem passar de um programa que tinha uma audiência relativa na CMTV para um programa com uma grande audiência na TVI. Portanto, acho que em termos dos dois o fiz, passei as mensagens que tinha que passar e demonstrei claramente que aquela peça importante da campanha do Benfica, aquilo que faz é dizer uma enxurrada de mentiras com uns documentos que depois nem os mostra, nem faz absolutamente nada, se me os mostra, não os deixa, não faz nada. E que realmente vai para ali não é para informar, mas para desinformar. E a Caixa? Em termos da Caixa, nós quando queremos zelar pela verdade desportiva temos que estar na disposição de dizer às pessoas claramente o que se passa. E a partir do momento em que eu ia àquele programa e que tinha recebido um dia ou dois aquela Caixa, achei que seria por bem demonstrar e mostrar às pessoas que aquilo existiria. Mas depois aconteceu uma coisa engraçada. Portanto, quando diz foi pensado, com certeza todos os papéis, todas as coisas que eu fiz foram pensadas. Se foi muito preparado, não foi. Eu tinha recebido há 2 dias e achei que era um local para que as pessoas soubessem da sua existência. E agora podia ter acontecido, e eu disse-o no programa muito claramente. Aquilo que podia ter acontecido aquilo foi uma denúncia anónima, deixaram uma Caixa, bastava o Benfica ter dito isto é falso, bastava as pessoas envolvidas dizerem aquilo é falso, e a única coisa que tinha que dizer é olha, fui enganado, peço imensa desculpa, fui enganado, levei a Caixa, não tem validade nenhuma e pronto, está. Acontece que se notou que nos 3 dias a seguir, entre pânico, desespero e não saber muito bem o que é que sabia fazer, tudo ficou confirmado. Portanto, acho que é bom para as pessoas saberem como é que o futebol funciona, e eu não estou a dizer se é bem, se é mal, não me cabe a mim dizer se é bem, se é mal. Então, deixa-me só fazer já esta pergunta direta. Feitas as contas, o senhor quis revelar que há uma oferta de jantares, ou quis revelar que há a possibilidade de alguns árbitros aceitarem aqueles jantares? Não, eu quis revelar que no futebol joga-se muita coisa. E começa a ficar farto daquelas expressões do futebol que se joga fora do campo e dentro do campo. O futebol jogado fora do campo, e que nós aceitamos. Nós todos falamos na rua, não, o futebol não é só dentro das 4 linhas, é fora das 4 linhas. Fora das 4 linhas deve ser o futebol jogado, deve ser uma questão de estratégia, deve ser uma questão de rumo, de projeto, de ideia global para o futebol português, de todos os clubes. Não deve ser um jogo de brincarmos todos às escondidas. As coisas devem ser claras, e há muita coisa que não é clara. Aquela Caixa não é ainda a abertura da Caixa de Pandora, há muito mais coisas, que é como é que são feitas as classificações, porque é que há tanta gente que é contra a entrada das novas tecnologias, como é que são escolhidos os observadores, como é que há processos onde os delegados escrevem uma coisa, e aconteceu-me a mim pessoalmente, escrevem uma coisa que era suposto eu ter agredido verbalmente alguém, que chega ao processo e diz não, nós nem trocámos palavras, não ouvi absolutamente nada, e se diz não, isto não tem credibilidade nenhuma, escreveu, é castigado. Portanto, as pessoas têm que perceber que quando se diz, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, que eu acho que nós estamos aqui um bocadinho hoje para esclarecer, aproveitar isto para esclarecer. Ouvi argumentos do género, mas na UEFA também se faz. Na UEFA também se dá prendas aos delegados da UEFA. E os clubes dão... E as pessoas ouvem isto e, como não estão informadas, pensam, isto é tudo normal. Não. O que acontece na UEFA, seja na Champions, seja na Europa League, é um almoço ou um jantar entre as comitivas, onde o delegado da UEFA está presente, e aí se trocam presentes. Portanto, quer os clubes percebem o que dão, quer os delegados percebem o que dão,
Não há... O jantar não é o almoço, ou o jantar não é um presente. Não é isso, não estou a falar isso. Não, é claro para toda a gente o que é que cada um dá a quem, e se é melhor, se é pior, todas as pessoas veem. Portanto, darem estes exemplos às pessoas é tentar enganar as pessoas. Agora, aquilo que é importante é nós percebermos que nós não nos conhecemos de lado nenhum, imagino. É muito mais fácil para si, enquanto jornalista, não seria mais fácil porque trabalha na Sporting TV, mas vamos imaginar que não trabalha na Sporting TV, não me conhecia de lado nenhum, era muito mais fácil emitir uma opinião perante aquilo que vê. Não sei o que, o presidente de Sporting é isto, ou aquilo, ou aquilo outro, a partir do momento em que me como conhece... sabe, nas redes sociais, quando foi anunciado que eu vinha para aqui, recuperaram umas declarações minhas na SIC Notícias sobre si, em que eu, da minha perspectiva, avaliava, ok, deve haver mais um comunicado ou uma conferência de imprensa numa altura, há um ano e tal, em que o Presidente falava ainda mais do que fala hoje. É muito diferente nós nos conhecermos e termos algumas trocas para que com isto se crie alguma empatia, e a partir da empatia, quando vamos dizer alguma coisa, a coisa é diferente. Ou quando vamos fazer alguma coisa, a coisa é diferente. Sim. Se tiver que tomar aqui uma decisão rápida entre uma coisa ou outra na minha vida, se calhar entre dois funcionários, um tem mais empatia, o outro tem menos empatia, os dois estão assim ao mesmo nível daquilo que é a meritocracia, eu se calhar vou pelo aquele que tem mais empatia. Quer dizer, às vezes muito disto é subconsciente. E o importante é nós percebermos que aquilo existe. Porque ficou, quando dizem tem que provar, não tem que se provar nada, quer dizer, em 2, 3 dias aquilo ficou mais do que claro para o mundo, porque foi dito várias vezes na televisão que existe. E é bom que as pessoas percebam, porque qual é a noção que as pessoas têm? Que se dá uma camisola de jogo, que se dá um galhardete, que se dá um pin. Eu ouvi uma pessoa completamente aflita num programa, já não me lembro em que televisão, um comentador sozinho que foi chamado, e ele não sabia muito bem o que é que havia a dizer, então ele dizia, não, isto é normal, dá-se pines, dá-se canetas, dá-se isqueiros, bem, eu pessoalmente não acho bem dar jantares, mas que mal é que tem, dá-se uma caneta, dá-se um pino, quer dizer, disse com cada disparate à volta disto, que as pessoas deviam respirar fundo e perceber o seguinte, um dos objetivos desta direção do Sporting é trazer verdade desportiva, trazer verdade para o mundo do futebol e contribuir para essa verdade. O que significa que nós não vamos compactuar com nada, achemos bem, achemos mal, não vamos compactuar com nada. Pedir reação. Há algumas reações ao que se passou. Não há declarações públicas de ninguém da Federação Portuguesa de Futebol com a responsabilidade de direção, de viva voz e a darem o rosto. Há só uma participação ao Ministério Público que aceita que ninguém... Fontes. Mas aceita que, por exemplo, eu vou dizer o nome do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, não tenha vindo a público dizer, registamos, nem que seja, vamos mandar investigar? Não, e vou explicar aqui o porquê. Mais uma vez, para as pessoas perceberem claramente o que é que está em jogo. Nós temos duas realidades. A realidade desportiva, e vou chamar, e peço desculpa aos especialistas se estiver a enganar-me no nome, a realidade cível. Isto é, temos a justiça desportiva e temos a justiça de todos nós. Cível. Sim. De todos. Eu costumo usar a expressão normal, as pessoas não gostam muito, porque não percebem muito bem o que é a justiça normal. Mas é aquela onde nós todos podemos ser chamados. O que é que isto significa? Significa que há regulamentos de um lado e há regulamentos do outro. Um regula a atividade desportiva, a outra regula a atividade social. A Caixa, eu não vejo, sinceramente, interesse absolutamente nenhum nesta fase de estar no Ministério Público. Por quê? E explico. Das duas, uma. Em termos desportivos, ou aquilo é normal e possível, então a partir do momento em que se vê, porque neste momento já se sabe, há Caixa, há 4 jantares,
para 4 árbitros, 2 delegados, um observador, dá 1120 jantares por ano. E há normas, há regras. E então o futebol não precisa de perder muito tempo, até porque isto é um assunto demasiado grave e toda a gente já percebeu que o Sporting não vai deixar este assunto morrer, não porque vai haver derbys, mas sim porque faz parte do nosso ADN não deixar este assunto morrer. Temos que verificar, porque você ir jantar fora, eu pagar-lhe um jantar para você ir jantar fora não é um crime. O Ministério Público não tem nada a ver se eu lhe pago um jantar, ou se não lhe pago um jantar, ou se lhe pago 4 jantares, ou se lhe pago 10 jantares. Isto é uma falácia, quer dizer, o Ministério Público vai propriamente averiguar o quê? Se as pessoas comeram, ou é a ASAI que vai verificar se a comida era boa. O que se tem que fazer é, existe a Caixa, já se viu que é verdade, já se percebeu que são 1120 jantares, não interessa se comem ou se não comem, já se percebeu. Associado a isso, há uma coisa normalíssima, mas como estamos a falar de valor, há uma camisola, há uma caixa, há um saco onde vem no meio disto, onde vem isto tudo. O que é que significa? O tal código de ética da UEFA, e o Sporting publicou 3 documentos sobre isso no seu blog, verdadeleonina.blogspot, dizem 50 vezes. Agora, há pessoas que vão contar e vão dizer que não são 50, que são 3 ou 4, não interessa. Dizem várias vezes, não se deve aceitar prendas. Ponto. Sendo que as regras da UEFA até têm um valor determinado, a transposição para as regras portuguesas não há valor nenhum lá inscrito. Mas cuidado, que isso também é outra falácia. Deixe-me só explicar isto, que eu acho que é tão importante para aqueles que nos estão a ouvir, até porque depois isto vai ser replicado, é importante para Portugal. Diz, não deve. Depois há lá um que diz, ok, vá lá, um galhardete e a camisolinha do jogo, vá lá. Depois há outro que diz 200 francos suíços. O nosso dizer ou não dizer não quer dizer absolutamente nada, porque isto é a mesma coisa que se eu faço um contrato de trabalho consigo e digo, no omisso aplique-se a lei portuguesa. No omisso aplica-se a lei do futebol. Portanto, também já ouvi essa falácia, não está lá nada, portanto pode ser tudo. Falso. Regra número 1, não deve. Regra número 2, regra número 1, já expliquei, porque escrito tantas vezes é não deve. Regra número 2, um galhardete e uma camisola. Regra número 3, um merchandisingzinho, vamos lá. Mas por acaso está mesmo referido galhardete e camisola, mas imagino que o tal isqueiro e caneta que o outro senhor falou, ou a caneca. E terceiro, 200 francos suíços. O nosso dizer ou não, isto não é desculpa para nada, porque isto existe. Ok, a Federação tem. E tem que ser clara e rápida, porque isto é um assunto muito importante para o futebol, se isto falha algum regulamento ou se não falha. E acha que dentro... Deixe-me só até ao fim, porque senão as pessoas juro que não vão perceber. Okay. Porque eu disse-lhe uma coisa do Ministério, deixe-me eu chegar lá. Se falha... Qual é o regulamento que falha e qual a sanção? E se falha, e se há uma sanção, aí posso mandar para o Ministério Público e perguntar, olha, para além desta sanção desportiva, há aqui mais que nós devemos saber a nível de criminal? Agora, eu ainda estou a analisar se existe ou não existe. Quando é fácil. É rápido, era 5 minutos, era reunirem-se e terem a coragem de tomar uma decisão. Mande para o Ministério Público, para quê? Porque isto enquadra nas outras perguntas que me fez. Para quê? Para criar poeira. E dizer, não, agora há do Ministério Público dizer alguma coisa. Falso. O Ministério Público não tem nada a ver, numa primeira instância, se as pessoas vão jantar ou não vão jantar ou deixam de jantar. Outra coisa que eu não admito é... espero que seja falsa e que a Federação venha dizer que é falsa, uma declaração que é atribuída a uma fonte da Federação a dizer vamos ter mão dura para quem usou os vouchers. Mas isto é condicionar a história toda ao contrário. Ou é proteger alguém dentro da Federação? Não, eu acho que isto é pôr a história ao contrário. E protegendo alguém dentro, mas protegendo alguém dentro da Federação? Não sei. Ou acredita que ninguém na Federação sabia que isto acontecia? Isso a Federação é que tem que dizer, e vou-lhe dizer isto, o foco é o clube específico
Sport Lisboa e Benfica, faz aquela oferta. Se isto cai em algum regulamento ou não. Ponto. Se não cair, é vir dizer, meus amigos, qualquer clube pode oferecer 1.120 jantares por ano, que não tem problema nenhum, porque isto não custa nada e está tudo bem. Se cai, em qual cai e qual é a sanção. Se há uma sanção desportiva, verificar se também pode haver uma sanção criminal. Portanto, só isto porque eu acho que isto as pessoas ainda não perceberam. O Ministério Público não tem interesse nenhum nesta fase. Zero. É poeira. Foco não é em quem comeu os jantares ou não comeu os jantares, é em quem faz isto. E tem que se verificar perante o regulamento se é ou não é ilícito perante aquilo que é desportivo. E só aí é que se vai para o Ministério Público. Porque o Ministério Público vai andar anos, eu pelo menos andaria, só para perceber, mas um jantar é um crime? Porque eu imagino, Ou arquiva rapidamente o caso. Não, perguntar a todos, mas eu agora vou analisar se um jantar é um crime. Mas ainda há outra coisa grave, que é, o Ministério Público vai chamar quem? Assim vai chamar? Não. A mim, porque é da Caixa, não, explicar, não é se preciso calhar. que eu mande logo a gravação das 4 pessoas que já disseram, ou 3 ou 4 que já disseram que é verdade. Não. E pode chamar à vontade para tudo, estou tão habituado, mas vamos nos focar. Vai chamar quem? Vai chamar o clube e diz, meus amigos, deem-me lá a lista de quem utilizou estas refeições, porque o clube sabe, há uma referência em cada convite, portanto o clube controla, aliás, tanto que controla que houve um comentador de uma televisão que disse, não, eu obtive informações do Benfica que só foram 7 árbitros, agora não são 7 árbitros, são 7 delegados, portanto eles controlam, ponto número 1, vai chamar o restaurante, e quem é o restaurante? O parceiro do Benfica, portanto já temos 2 do mesmo lado, e depois o árbitro, o delegado e o observador. Verifica o que é que pode acontecer. Pode acontecer, o Benfica não gosta do árbitro A, isto é hipotético, não gosta do delegado B, não gosta do observador C, faz uma lista. Isto é tudo no campo da hipótese. O parceiro confirma, vai lá, a pessoa diz que não, mas perdeu 2-1. Nós podemos estar a entrar aqui numa perseguição às bruxas. Daí Luís Filipe Vieira ter dito na inauguração de uma casa do Benfica em Algueirão Martins, dizendo que não ia reagir ao que o senhor tinha dito, no dia certo e à hora certa saberemos ajustar contas? Eu acho que o presidente do Benfica não sabe o que é que há de dizer. Eu também já li vários artigos que o presidente do Benfica é extremamente inteligente por não me responder e que é muito menos incendiário do que eu e que é a postura certa e correta. O presidente do Benfica não sabe o que é que há a dizer, ponto. Não sabe. Porque isto são 1.120 jantares. Eu já disse isto 10 vezes para as pessoas perceberem que são 1.120 jantares, muita camisola, muita caixa e muito saco. E nem que nós fomos brincar ao preço de custo, não se consegue não sair, no meu entendimento, de uma violação. Não se consegue. Agora, se eu estivesse no lugar dele, o que é que eu faria? Um bocado agarrado ao poder, como se nota que ele está, eu também não respondia a nada. Quer dizer, eu fugia e tinha a esperança de ganhar o derby para ver se depois, no meio da poeira, o outro se calasse. Só que ele comigo está enganado, porque independentemente do resultado que houver no derby, que eu espero que seja a vitória do Sporting, não me vou calar porque este assunto é muito importante, não é para o Sporting, é para o futebol português. Portanto, o sítio certo não há de ser o Ministério Público, com certeza, porque não sou eu que ofereço jantares, não sou eu que vou jantar, não sou eu que faço absolutamente nada. O Ministério Público, se me quiser ouvir, está perfeitamente à vontade, mas também lhe quero dizer que o Ministério Público, de certeza que muita gente viu o programa Prolongamento, não precisava nada de uma denúncia, porque o Ministério Público é livre de fazer, desde que os dados sejam públicos, as investigações que quiserem, portanto é um show-off. Eu também vou dizer aqui pela 4ª vez, para ver se o Ministério Público que me ouve, o Servi foi vendido a um clube por 4 milhões e 800 dólares, com uma proposta de 6 milhões de euros, portanto espero também que não preciso fazer queixa nenhuma para que se averigue, bem que sei que um clube é argentino, mas que se averigue, pelo menos se perceba
o porquê de tudo isto. Também já ouvi uma pessoa a dizer, não, mas os 6 milhões chegaram depois do negócio estar feito, falso. Portanto, espero que averiguem estas pequeninas coisas, que são grandes, porque não é a primeira vez que eu denuncio. Agora, entendam isto, a minha indignação perante a Federação neste momento é Caixa, assunto desportivo. Vamos nos deixar de show-offs, como diria o outro, vamos nos deixar de folclore. Desportivo, eu sei que custa, é daquelas que uma pessoa até queima as mãos. É verdade, eu de vez em quando também tenho no Sporting alguns assuntos que me queimam as mãos. E tenho neste momento chama-se Carrilho. E eu tenho que o encarar, e tenho que o enfrentar, e tenho que tomar decisões. Eles têm têm que tomar uma decisão desportiva. Se aquilo não tiver interesse nenhum, então estamos numa caça às bruxas para nada, porque estamos a dizer ao povo português que foi para o Ministério Público e, coitado, quem está na berlinda é os árbitros, os delegados e os observadores. E o próprio Ministério Público? Não, quando não, mas o Ministério Público está-se a borrifar para isso. Agora, quando não tem interesse nenhum, a não ser que eles já tenham visto que aquilo viola e só estejam à espera do momento certo para dizer qual é a sanção e que a sanção é gravíssima. Presidente, então eu volto-lhe a fazer a pergunta. Eles podem ter visto que viola, estão à espera do momento certo, ou podem ter descoberto que alguém internamente na Federação, com grande responsabilidade até na gestão dos árbitros, Vítor Pereira, sempre soube de tudo. Juro que não faço a mínima ideia sobre esse assunto. Acho que o que o está a incomodar é que isto é uma bomba relógio. Porque se nós formos olhar para a regulamentação, você tem em mãos, e eu não quero com isto ser incendiário, até porque a primeira pessoa a falar de descida de divisão foi o Sr. Pedro Guerra, no último programa, não eu, mas isto é muito complicado, porque realmente a nível da regulamentação nós podemos estar a falar de descida de divisão. Você está a falar de um grande clube. Eu não tenho dúvida nenhuma, é um grande clube. Aliás, já há artigos na imprensa dizendo que é fundamental a presença do Benfica na Primeira Liga Portuguesa. Pois, eu acho que as pessoas estão realmente em pânico, mas é fundamental a presença do Benfica na Primeira Liga, eu também o acho. Porque eu gosto de ganhar dentro do campo às equipas e não na secretaria, mas também vivemos num mundo de leis e de regras. E nós às vezes, por lapso, também podemos cometer um crime, mas o lapso custa-nos caro e às vezes a muito boa gente custa a sua própria liberdade durante alguns tempos. Portanto, a única coisa que eu digo é isto do Ministério Público para mim é folclore, para utilizar a expressão do outro senhor. Há uma decisão desportiva que tem todos os elementos para a tomar. Não é difícil perceber quanto é que vale 1120 jantares, mais as camisolas, mais as caixas, mais o saco, porque isto, quando se diz um valor, é tudo. E nós não podemos dizer assim, para enganar as pessoas, mas a camisola é uma coisa normal. Pois é, mas também entra no bolo. É normal, mas entra no valor. Não podemos dizer, isto é normal, então vou só avaliar isto. Não, tem que avaliar a camisola, a caixa da camisola, o saco onde vem isto tudo, o próprio custo do voucher e depois todas as ofertas que lá estão, desde o museu aos jantares. E isto tudo entra no bolo. E é isso que é uma chatice. Portanto, não vamos enganar mais as pessoas. Há uma decisão desportiva que tem que ser tomada e eu não vou permitir, enquanto Presidente do Sporting e enquanto representante máximo do Sporting a nível do seu futebol, nós não vamos, de facto, permitir que este assunto saia, já que aquilo tudo é oferecido num saco, em saco roto, porque a verdade é que o saco não estava roto, tem lá isto tudo dentro. E esta história do Ministério Público, a mim, não me convence. Espero que a partir de hoje, aos portugueses, também não os convença. Tem que ser tomada uma decisão na Justiça Desportiva, se não é nada de mal, tem que o dizer e porquê, e parar imediatamente com esta perseguição às bruxas do Ministério. Se é de mal, tomam a sua decisão em termos do regulamento desportivo e vão ver se, para além disso, criminalmente há algum assunto a resolver-se ou não. Luís Filipe Vieira disse aquela frase, no dia certo, à hora certa, saberemos ajustar contas. Acha que o dia certo foi esta quinta-feira, com a capa de sábado, a falar de Jorge Jesus?
É engraçado que eu ontem dei uma entrevista à Rádio Renascença onde disse que do Benfica se espera tudo o mais baixo possível. E que só faltava eles entrarem nestes dias antes do derby, nestas palhaçadas ridículas dos processos contra o Jorge Jesus. E aí está. E eu sinceramente, isto é tudo tão descabido. E depois tem aquela máquina poderosa nas televisões e nos jornais para fingir. Eu vou recordar, aqui estou em casa, posso recordar. Nós iniciamos a época, vamos buscar o Jorge Jesus e começa logo com um jogo grande, uma supertaça. Supertaça no Algarve e começa-se logo aqui com os problemas supostos de SMS e de pressões. Depois, de repente, vamos para um hotel que costumávamos ir há muitos anos, o Hotel Holiday Inn Gaia Porto, que nos impede de ir para o hotel, e agora impede, claro, de repente todas as aceitações de reserva que tinham feito, foi uma pessoa que se enganou ali, acho que a expressão era estagiária, coitadinha, que se enganou, então já não podíamos ir em nenhuma daquelas datas e depois veio-se a descobrir, e as próprias pessoas depois admitiram, não em público, mas nas nossas reuniões, sim, houve ali um pedido, uma equipa, já toda a gente percebeu qual é essa equipa, para haver uma exclusividade, aquilo era um acordo de cavalheiros, primeiro estava escrito, depois já era por acordo de cavalheiros, portanto, temos o primeiro ataque, que era das postas SMS, depois o ataque que iam pôr um processo, depois o ataque de não nos deixarem ir para o hotel que íamos sempre, volto a recordar, isto é absolutamente vergonhoso e é absolutamente vergonhosa a posição do Hotel Holiday Inn Gaia, num grupo como o Grupo Continental, isto é uma vergonha. Depois vemos pessoas a bradir, primeiro, a mesma pessoa, esse senhor Pedro Guerra, que andou nas CMTVs a dizer que nós devíamos ordenados, que tivemos perdões de dívida, que temos isto e isto, que vai ter que provar isso tudo em tribunal. Depois vai para um canal de televisão, mostra documentos que eram supostos ser confidenciais. Depois, António Simões, noutro programa na SIC, diz que tem na sua posse informações, que são documentos, não há de ser gravações ou filmes, que havia a intervenção de angolanos no negócio Servi. 2 dias depois, se não me engano, às 5 da manhã, surge um Futebol Leaks. Depois, não estavam à espera de que realmente este Sporting tivesse diferente do outro, deste Sporting dos últimos 20 anos, e que não tivesse receio de também dizer o que sabe, e as informações que lhe chegam às suas mãos. E isto estava preparadíssimo, isto dos processos, veja, porque esta ameaça vem desde o início. Perderam a supertaça, aliás, deslocaram, veja. Vem desde a altura das mensagens. Perderam a supertaça, deslocaram. Estavam num caminho de grande contenção, iam utilizar a formação, iam fazer tudo, deslocaram, começaram logo a fazer compras de passes, 50% de 9 milhões, mas isso eu não tem problema nenhum, não é a minha casa, e os benfiquistas é que se têm que preocupar com isso, ou não, ou estarem todos felizes e contentes, não é um problema meu. Mas a verdade é que se notou que aquela derrota pesou muito. Notou-se que a vinda do Jesus pesou muito, notou-se que a derrota pesou muito e que a estratégia toda económica ou financeira mudou por causa daquela derrota. E isto estava tudo preparado. Isto não é uma resposta à Caixa ou à minha entrevista. Isto estava tudo preparado. Esta destabilização ridícula, que não tem efeito absolutamente nenhum, antes do derby. Agora, é engraçado isto. É que eu ainda ontem falo nisto. E realmente, nem há vergonha na cara, porque realmente podiam ter esperado 2 ou 3 dias para não serem tão evidentes. E eu repito o que disse ontem. Para ser ainda mais baixo, e mais baixo, e mais baixo, e para todo o mundo, seja sportinguista, benfiquista e portista, perceberem ao quão baixo neste momento o Benfica está disposto a ir, só faltava colocarem o processo ridículo ao Jorge Jesus antes do derby. E colocaram. Sabe,
Ainda hoje ouvi uma muito engraçada, que é que o Benfica está com um problema teológico. É que deve muito dinheiro ao Espírito Santo, mas quer sacá-lo ao Jesus, não é? E, portanto, isto deve ser tramado. Agora, Uma altura em que acusa Jesus de bigamia. de bigamia, depois de, num discurso, ter dito que o Jesus era o mais proscrito. Aliás, fez-me lembrar a história de Barrabás e de Jesus, não é? Em que se tinha que salvar alguém e salvou-se. E eu quero aqui dizer que pessoalmente gosto enquanto pessoa do Rui Vitória, mas naquele discurso foi colocado claramente num estilo Barrabás Jesus, não é? Que o Rui Vitória agora é isto e aquilo e aquilo outro, e finalmente, e temos, e isto. Para mim, enquanto pessoa e ser humano, e continuo a dizer que gosto bastante do Rui Vitória enquanto pessoa, acho que é terrível tudo aquilo que foi feito só para dizer mal de Jorge Jesus. Portanto, não acusa de bigamia, porque se as pessoas tinham alguma dúvida que o Jorge Jesus levou um chute, e que depois, à última da hora, quando se apercebem que Jorge Jesus é dono da sua própria vontade e que a sua vontade era vir para o Sporting, é que vêm com ofertas, e que aí ele já não as aceitou. Ficou claro neste discurso que eu ouvi de Luís Filipe Vieira que não o queriam para nada, porque eles queriam era um treinador que apostasse na formação, Então, dimensão europeia, tudo. Usando aqui uma expressão que usou há bocado, que às vezes os comentadores só ouvem 3, 4 ou 5 segundos do que diz, vou-lhe pedir, em resumo, qual é a sua posição oficial relativamente à capa da Visão de hoje? É ridículo, é propaganda. Em resumo, aliás, a capa da sábado hoje. Propaganda pura e dura, e ridículo, porque colocar processos a Jesus é qualquer coisa de tão ridículo, e alguém se predispor a ser o rosto dessa campanha é absolutamente ridículo. Portanto, acho, em resumo, ridículo, e ficou muito mal para a revista Sábado, correto? Sábado. Ficou muito mal, e toda a gente percebeu qual foi este interesse. E isto, tenho a certeza, que caiu mal, não só para os sportinguistas. Acha também que caiu para os benfiquistas? Eu acho que cai para todas as pessoas normais, e isto é sujeitar-se a isto. Eu acho que a Sábado correu, de facto, alguns riscos, mas como eu não sou acionista, nem dono, nem da Sábado, eu acho que correu alguns riscos, porque acho que isto não tem interesse absolutamente nenhum. Patrocinar, agora vamos dizer, não, é livre, era uma notícia giríssima, vamos vender a notícia, é muito importante e aquilo dá audiência, tivemos acesso àqueles documentos, portanto é um facto jornalístico. Há muita coisa que é um facto jornalístico que não deixa de ser uma baboseira ridícula. Agora nós escolhemos o tipo de público que queremos. Acho que o Sábado se está a posicionar para um público assim um bocadinho, vou utilizar outra vez uma expressão popular, um bocadinho de ralé, porque alguém normal já percebeu que aquele processo tem tanto interesse como nada. As pessoas estão chateadas, zangadas, não com o trabalho que ele fez enquanto treinador, porque não podem, porque não ganhavam nada há muitos anos, e com muita pena minha, Jorge Jesus deu-lhes títulos que eles não ganhavam há muito tempo, mas pura e simplesmente por ter vindo para o Sporting. Portanto, isto é, no meu entender, absolutamente ridículo. Eu, se estivesse ligado à Sábado, não me prestava a colaborar com esta campanha. Não deve ter muito tempo a ver séries de televisão, até porque muitas vezes sei que vi repetições de programas na madrugada da Sporting TV, e eu depois sei no dia a seguir do que é que viu algumas coisas. Mas digo-lhe isto para, não sei se conhece uma série chamada Scandal, que mostra os bastidores do poder nos Estados Unidos da América, muito ligados à Casa Branca, e como há uma mulher chamada Olivia Pope, com a ironia deste apelido, que acaba por inocentar pessoas culpadas, faz tudo para apagar crimes, é uma ótima agente para limpar imagens.
eu lembrei-me do Futebol Leaks e lembrei-me do Scandal. Ou seja, se aquele site Futebol Leaks, já falou dele há bocado, na tal madrugada que viu a luz do dia para estas revelações, foi uma destas formas de tentar manchar a dignidade do Sporting Clube de Portugal? Eu acho, foi sem dúvida, sendo 100% direto, foi sem dúvida. Continuo a dizer que, para mim, é uma triste coincidência que este site... há três tristes coincidências para mim. Primeiro, uns dias antes, alguém ligado ao Benfica e à Benfica TV, que é Pedro Guerra, ter bradido e mostrado documentos que seriam confidenciais. E que apareceram no Futebol Leaks? E que apareceram no Futebol Leaks. Depois, António Simões, passado uns dias, ter dito que tinha conhecimento e provas do envolvimento de angolanos no negócio de Servi, portanto, novamente, coisas que seriam absolutamente confidenciais. E que apareceram no Futebol Leaks? E que ele fala. E depois aparecer este site, portanto, é uma triste coincidência. Eu acho que é legítimo, e eu aqui não estou a acusar ninguém, portanto, a acusam das pessoas já está preparadas com a caneta para fazer processos, que agora as pessoas querem fazer muitos processos, mas para mim, eu acho que é legítimo que as pessoas tivessem visto nestas intervenções um género de Grândola Vila Morena para o início da Revolução, porque se calhar muita gente já não se lembra, eu tinha 2 anos, mas como todos os anos nós vemos essa história que é importante e um momento importantíssimo na história de Portugal. Tudo começa com o Grândola Vila Morena, portanto alguém cantou o Grândola Vila Morena e foi assim que as tropas começaram a avançar para a Revolução. É legítimo, com esta sequência de acontecimentos, que as pessoas possam ter essa interpretação, como é legítimo que é uma mera coincidência. Mas há um terceiro também que eu acho que é uma coincidência tremenda, que é o próprio site dizer, em termos oficiais, como o Record afirma, nós só voltamos na terça-feira. Acho uma coincidência, não acho normal. Não me parece que, por exemplo, o Assange um dia tenha escrito no site, como a Casa Branca disse, nós só voltamos daqui a 7 dias, ou como disse o Daily Mirror, nós só voltamos daqui a 7 dias. Acho que não, também não seguia o site do Assange. Mas, claramente, tiveram azar. É que aqueles documentos, que continuam a dizer, uns verdadeiros, outros manipulados, outros falsos, e isto é importante os sportinguistas perceberem, porque tomam aquilo tudo como verdade e de vez em quando há discussões que não têm interesse absolutamente nenhum, como por exemplo o valor do patrocínio. É engraçado que deve ter sido uma tristeza para eles, porque é uma devassa, é um crime, mas não teve interesse absolutamente nenhum. Mas retiraram muitos dos documentos que lá estavam. Não é isso. Primeiro, para se perceber que aquilo deve ter sido uma tristeza. Devassa, crime, mas não teve interesse absolutamente nenhum. Não verdadeiros, não verdadeiros, aquilo não tem interesse, não tem ponta para onde se lhe pega em termos de interesse. Curiosidade, devassa, que engraçado, mas interesse real, zero. Nem nas coisas que estão lá manipuladas, zero. Podiam ter criado ali alguma coisa de muito interessante, mas zero. Agora, o que é engraçado é este episódio que lhe vou dizer. A certa altura, a maior parte dos documentos, aliás, havia muitos documentos relacionados com a Dóia. Quer com coisas do Sporting, quer com coisas do Porto, e depois aqueles 7 documentos sempre à volta do Olá John, o Olá John, o Olá John, que era para fingir que também se metia lá alguma coisa do Benfica no meio. E a verdade é que a certa altura esses documentos desaparecem do site. Esses documentos nós tínhamos, não sabíamos se a Polícia Judiciária tinha os documentos todos e tínhamos para entrega na Polícia Judiciária, etc. Não, mas não há nada a esconder, ninguém tem nada a esconder, vamos nós colocar no nosso, porque temos esses documentos retirados do Futebol Leaks, portanto vamos colocar. Por uma questão, mais uma vez, de transparência, não temos nada a esconder, não temos nada a temer,
desapareceram do site, vamos colocá-los, não há problema absolutamente nenhum para nós, e era essa a mensagem que queríamos passar. E recebemos uma carta dos advogados da DOIN a pedir para tirar. E realmente tirámos. Mas juro-lhe que a mim ficou esta dúvida, que é, será que o Futebol Leaks também recebeu uma carta dos advogados da DOIN para retirá-los? Portanto, pergunto, coincidência, mais uma vez, lá está, já deve estar o advogado da DOIN a preparar, escusa, pergunto só se por acaso a DOIN, basta ele responder sim ou não, também não mandou uma carta ao Futebol Leaks. Mas deixe-me dizer o seguinte, curioso é que eu acabo o programa, denuncio uma série de coisas que eu acho que iam aparecer ao contrário no Futebol Leaks, como por exemplo as questões das minhas empresas e dos processos fiscais que tenho e das coisas, não sei o quê. Saem 2 documentos sem muita relevância sobre o Capel e depois já nem me lembro o outro, e no dia a seguir acabou, zero. Você agora, que eu saiba pelo menos, clica... Parece uma fotografia com um gatinho a dizer miau. É quase isso, sim. Pronto. Mas clica lá nos links, acho que o que me disseram é que já não está lá nada, 2 dias depois do meu programa. O que significa que ou acharam que o meu programa foi assim tão bom no prolongamento que eu expliquei tudo o que era bom para o futebol e mau naquele programa, ou que então, e é a minha esperança, que a Polícia Judiciária que esteja muito próxima, e eu creio que o está, de nós termos algumas surpresas que podem ser engraçadas ou não sobre quem está por trás, quem o fez e quem estará por trás. Mas quando fala isso é quem teve a ideia, quem a executou, quem as foi gerindo... É isso que nós pretendemos. É isso que nós pretendemos e eu tenho quase a certeza absoluta, volto a dizer o mesmo que disse no prolongamento. A Polícia Judiciária portuguesa é uma das mais reconhecidas do mundo, então, em termos de informática, é uma das melhores de topo. Por algum motivo, aquilo desapareceu. Mas com esta ligeira curiosidade, primeiro desapareceram os da DOIA, nós colocámos, temos a carta, eu acho, aí já não me parece que tenha muito a ver com a Polícia Judiciária. Estava a doer a alguém? Não sei, a verdade é que o tiraram. E achei engraçado, porque depois, quando tiram todos, aí é que eu acho que a Polícia Judiciária deve ter tocado num nervo vital, e eu acho que vai ser engraçado no final disto tudo, quando se revelar, aí é que eu acho que vai ser engraçado. Há bocado falei de uma série de televisão, agora gostava de falar de cinema português e pedi-lhe assim uma sinopse como resposta à minha pergunta. Acha que o futebol português é uma comédia romântica, um thriller, um filme de suspense, um filme de série B, ou, usando uma expressão que foi usada num comunicado do outro clube esta semana, um filme pornográfico? Não, eu acho que o futebol tem e é nisso o seu aliciante bom e mau. Eu acho que o futebol consegue ter o título universal com bolinha. O que é que eu digo universal? Tem tudo. Tem desde romance, com as famosas alianças e bipolarização, tem desde o terror, como, por exemplo, o Apito Dourado, ou agora, se calhar, a Caixa, tem desde o drama, que é estas coisas no dia certo, no momento exato e tal. Tem a comédia, porque muitas vezes realmente uma pessoa só se pode rir, mas depois tem a bolinha de facto, porque o futebol devia representar valores muito concretos, e eu acho que a sociedade necessitava de algo que mexe com milhões e bilhões de pessoas, de se sentirem representadas no futebol. Valores como ética, como verdade, como justiça, como anticorrupção, anti-fair play, tudo. E eu continuo a dizer que, enquanto ser humano, as conversas de café continuam iguais. A corrupção, isto é tudo uma porcaria, é tudo uma trampa, portanto, é completamente universal, porque dá para tudo, para chorar, para rir, para assustar e para estar em suspense, mas sempre com bolinha, porque infelizmente nós ainda vivemos num futebol que as pessoas acham opaco, mentiroso e corrupto. Aliás, é ver o que se está a passar agora a nível da cúpula do futebol, que não é bom para nenhum de nós. Não.
mas não vamos bater nesse assunto agora. Sim, senhor. Porque temos outros temas que são muito platina para discutir. Nessa caracterização, imaginando que isto é um guião de cinema, aparecem os créditos no fim, qual é que acha que seria o cargo de Luís Filipe Vieira? Eu já disse isto uma vez e eu já disse isto uma vez e deu logo um processo. Portanto, eu acho que eu prefiro não atribuir nada a ninguém e dizer-lhe isto. E depois, para bom entendedor, meia palavra basta. E acho que quem nos está a ver, em primeiro os sportinguistas e depois as televisões que passarem este bocadinho, que acharem interessante ou não, nós vivemos num futebol com a percepção clara que existe um poder que é o tal sistema e o tal jogo fora das 4 linhas. Uhum. E eu acho que anda sempre tudo, ora agora estou eu, agora estás tu, ora agora estou eu, agora estás tu, portanto, eu acho que o futebol português é aquela coisa, quando eu for grande quero ser tu, depois já eu sou tu, já o outro, quando eu for grande quero ser tu, quando quero ser tu, quero ser tu, quero ser tu, porque andamos todos, como o futebol português e o futebol mundial não muda os seus paradigmas, não muda a sua organização, não muda a sua maneira de ser, não muda a sua maneira de estar, não dá sinais claros de mudança. Acho que isto são tudo wannabes, quer dizer, quando estão na modo de cima são os maiores e está tudo perfeito, quando estão na modo de baixo está tudo mal, mas aquilo que queremos é estar na modo de cima, e não estou a falar só em termos desportivos, estou a falar no tal jogo fora das 4 linhas, e é isso que me irrita no futebol português, porque o Sporting, quando eu disse que era um player, o Sporting não quer isto, não quer andar a discutir o futebol, esse tipo de futebol fora das 4 linhas, e não se vai calar enquanto não denunciar toda a gente que está a querer fazer esse futebol. Portanto, a malta do futebol é um wannabe, quando for grande quer ser qualquer coisa. Já que usar a terminologia ou a analogia do jogo de futebol, da ficha de jogo, podemos falar de outras fichas que antes de eu entrar num estádio para ver um jogo, se quiser ser sócio tem que preencher? Podemos falar delas? Gostava que visse aqui esta ficha, que por acaso tem data 25 de setembro, não tem um 25 de outubro, tem um 25 de setembro de 1989. E se o computador agora não desligar, eu vou-lhe pedir que veja aqui de quem é esta ficha de inscrição no Sporting Clube de Portugal. Consegue ler o nome aqui em cima? Está bem, muito coisa. Luís Filipe Ferreira Vieira. Ferreira Vieira, sim senhor. Ou seja, foi data de emissão 25 de setembro de 1989, já lá vão uns anos. Situação demitido por falta de pagamento, o cartão tinha o nome Luís F. Vieira. Sabe de quem é esta ficha, de sócio do Sporting Clube Portugal? Não, é do presidente do Benfica, que eu estou agora ali a ver, as pessoas não conseguem perceber, mas eu estou a ver exatamente o que estão a ver em casa numa televisão grande e aí consigo ver. A última cota paga foi em 2000, portanto são 11 anos de muitas dores nas costas, e eu percebo realmente de vez em quando, porque eu ouvi o Luís Filipe Vieira dizer que foi sócio do Sporting pura e simplesmente por um problema que tinha nas costas e que andou nas piscinas do Sporting. É bom que haja esse reconhecimento que realmente as nossas piscinas ainda ao dia de hoje são as melhores. Mas pronto, são 11 anos de muitas dores nas costas, mas pronto, é o que é a história, que não tenho mais nada para dizer, é a história. Mas para quem acusa Jesus de traição, isto não pode ser visto por alguns benfiquistas como também traição? Eu acho que já toda a gente sabe, eu acho que não demos novidade nenhuma de especial, a não ser dizer que ele sofreu das costas durante 11 anos, porque foram os anos que pagou as cotas do Sporting, usufruindo da nossa excelente piscina, acho eu, pelo menos foi o que ele disse. Não, os sócios, os adeptos do Benfica, acho que já sabem há muito tempo que o seu presidente foi sócio dos três grandes. Portanto, há quem ache isso perfeitamente normal, eu não acharia nada normal, eu podia ter um problema gravíssimo na coluna, eu ia ao médico, não ia propriamente a uma piscina do Benfica ou do Porto, mas ele achou que
que a nossa água devia ser uma água termal e que o curava mais rápido, com certeza absoluta. Se está a perguntar ao Presidente do Sporting, eu estou positivamente a borrifar para se foi sócio do Sporting ou não. Foi, se o pagou durante 11 anos, muito obrigado, o Sporting com certeza que agradece. Enquanto adepto do futebol e associado ao Sporting Clube Portugal, eu testaria ter um presidente que tivesse sido sócio, sobretudo dos clubes grandes, que às vezes é sócio dos clubes da terra, agora tenho lá a proposta para ser sócio do Cucugem. Já fechou o negócio? Não, nós vamos nos encontrar agora só no jogo da Liga Europa, mas tenho que dizer aqui uma palavra já agora engraçada, que foi dos momentos mais engraçados e com mais imaginação que eu vi, e sim, no sentido correto da palavra, tiro o chapéu e por isso os convidei. Para jantar? Acho que não te convidei para jantar, convidei para ir ver o jogo, porque foi dos momentos mais bem conseguidos e mais inteligentes a nível de comunicação que eu vi. Portanto, tiro o chapéu ao Cucugem, ao seu diretor desportivo, ao seu presidente, desse momento. De resto, acho que é um problema dos sócios e adeptos do Benfica. Como presidente do Sporting, só lhe tenho que agradecer 11 anos de cotas pagas ao clube. Cucugem teve como base um caso, o senhor já falou dele há bocado, dizendo que é um assunto quente. Esta manhã a imprensa traz que Carrilho vai recuperar na academia de uma lesão. É verdade? Com certeza absoluta. Eu acho que todos nós temos que agir em conformidade com aquilo, já o disse aqui, que são as nossas crenças, regras e valores. Uma coisa é realmente o atleta está suspenso, outra coisa, e está realmente suspenso, e achamos que o assunto é de facto grave para termos feito o que fizemos. Outra coisa é deixar o atleta sem apoio, e o Sporting e eu próprio seríamos incapazes de não apoiar o atleta em termos de uma lesão, independentemente do seu comportamento ou não, e dos outros intervenientes todos. Estou a ver ali falar do agente, isso pouco me interessa. Aquilo que eu acho que é importante é termos regras e valores a seguir, e em termos das minhas regras, dos meus valores e do Sporting e da nossa administração e da nossa direção, é que um assunto não tem nada a ver com o outro, está efetivamente suspenso, mas se está lesionado, cá estaremos, porque achamos que pelas regras e valores que defendemos assim o devemos fazer. Portanto, Mas sabe que vão para aí dizer que o senhor está a usar a lesão para ver se lhe dá a volta, ou esta possibilidade de ele recuperar na academia, não? Eu vou-lhe dizer o seguinte, eu não o vou tratar de absolutamente nada, porque não percebo nada disso e, portanto, não lhe vou dar volta nenhuma, e duvido que os enfermeiros e o médico também lhe deem, seja que volta for, porque percebem de medicina e não de contratos. Portanto, o que ele vai ser é acompanhado com médicos, vai ser recuperado. Eu ainda nem sei qual é a lesão, se é grave, se não é grave, mas garantidamente que não será pelos tratamentos, que haverá absolutamente conversa nenhuma com o Carrilho sobre absolutamente nada. O Carrilho irá à academia fazer os tratamentos. Não será aí com certeza absoluta que teremos conversa nenhuma, se é que voltaremos a ter ou não, mas não será aí que trataremos de assunto nenhum, a não ser dele. São as tais regras e os valores que nós defendemos e que achamos que é assim que deve ser feito. É um atleta, está connosco desde tenra idade, esperaríamos da parte dele a mesma atitude que estamos a ter agora, que é o respeito pela tenra idade com que ele chegou e a tenra idade que ele tem. Agora cada um faz aquilo que quer. Eu sinto-me contente e satisfeito de ter uma administração e uma direção que, mais uma vez, em unanimidade, disseram logo que sim, porque temos que saber separar assuntos. Uma coisa é o processo, uma coisa é como é o processo disciplinar, outra coisa é como as coisas terminam, mas pelo menos termos a consciência tranquila que nós, enquanto pessoas, fizemos tudo para o cidadão e atleta Carrilho estar fisicamente bem. Ainda fala ao telefone de madrugada com Jorge Jesus,
ou isso foi só no arranque? Não, nós fartamos de falar de madrugada, não de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, falamos, de facto, gostamos de trocar muitas impressões. Infelizmente, e tenho ido à academia muito menos do que aquilo que gostava, porque têm sido muitos problemas, mas continuamos de facto a falar muito, seja a que horas for. Presidente, estamos a chegar ao fim deste nosso tempo de conversa. Vamos lá ver se conseguimos cumprir desta vez, porque nunca o conseguimos. Eu gostava de criar agora aqui consigo um momento que é fotossíntese. Ou seja, vou mostrar aqui uma série de imagens e vou-lhe pedir que me faça uma legenda mais breve ou mais alargada. E quanto tempo tenho? Vamos ver caso a caso. Eu vou dizer... Para ver, não, quanto tempo tenho no total, para ver se eu desta vez cumpro. Eu acho que temos 15 minutos. Mas para cumprir o primeiro tempo ou aquele que já achava que era de prolongamento? Não, para cumprirmos os tempos, porque prolongamento é do outro lado, tempo extra também, não é? Portanto, aqui vamos tentar... Então vamos tentar. Mas como eu gosto de quebrar regras, isto se chama fotossíntese e nós vamos começar já com um vídeo. Com um vídeo. Está bem? Eu não vou dizer que vídeo é que vamos ver nós os dois aqui e lá em casa ao mesmo tempo, e depois no fim o Presidente vai-me tentar explicar que vídeo é este. Porque eu também já percebi, mas vamos ao vídeo. Let's look the trailer. Agora vamos conhecer a pessoa que há bastante tempo me incentivou a desenvolver esse projeto. É um grande amigo que conheço há muitos anos, sendo hoje nosso colaborador na Integral Model. Olá Nélio, queria-te agradecer o facto de teres aceito o meu convite e digo já que é uma grande honra para mim. Olá Corina, olá a todos, é para mim também uma grande honra o facto de estar aqui, uma grande oportunidade e por isso mesmo agradeço-vos imenso o facto de poder estar aqui com vocês. Antes de mais, gostava que nos falasse um pouco sobre ti para que possamos ficar a saber um pouco mais sobre ti. Olha, quer dizer, não teríamos aqui bastante tempo a falar sobre mim, mas vamos concentrar-nos se calhar mais na razão porque é que eu estou aqui. Deve-se seguramente ao facto de eu ter sido um colaborador da Creative Artists Agency em Beverly Hills durante alguns anos. A Creative é uma das agências de referências no mundo em termos de representação. Tínhamos alguns dos maiores atores de Hollywood, alguns dos músicos mais famosos no mundo e também grandes personalidades do mundo da moda, não é? E, sobretudo, deverá ser essa a minha experiência, o facto de eu poder estar aqui contigo neste projeto, não é? Então, diz-me lá, Nélio, porquê o Guilherme? Corina, o Guilherme é uma intuição, é o facto, sei lá, o carisma dele quando o vi chegar e depois perante todos os outros candidatos que eu vi, acho que ele reunia aquela essência, aquelas características que fazem dele realmente o candidato melhor, pelo menos nesta fase, o candidato que reúne melhores condições para abraçar e ser o teu representante neste projeto, não é? Lançaste-me um desafio, viste o making-of e o que é que achaste? Olha, gostei muito, achei muito interessante, acho que é uma ideia inovadora, é uma ideia, apesar de não ser uma coisa totalmente nova, traz algumas inovações, não é? E todas as oportunidades que possamos dar a esta gente que está por aí que não tem oportunidade, acho que são sempre projetos muito interessantes, não é? E a Integral Model é um salto bem grande para algumas pessoas que quiserem trabalhar connosco. Como referiste, és do mundo, percebes do que estás percebes pelo menos de moda, viste os modelos e achas que temos potenciais modelos então para a Integral Model ser uma grande agência de modelos? Sim, sem dúvida, acho que o valor humano ele está espalhado por aí, nós temos visto nos programas de televisão à procura de novos talentos, gente com capacidade, este é mais um, talvez não tenha ainda o âmbito nacional que eu espero que possa vir a ter futuramente e sem dúvida deu para perceber que há muita qualidade por aí de gente que, como eu disse anteriormente, não tem tido oportunidade, mas que agora, graças a ti, graças a este projeto, podem ter essa oportunidade que têm esperado. Eu, nesse sentido, até quero incentivar as pessoas que nos estão a ver a despenderem um pouco do seu tempo e investirem, fazerem um book de maneira a poderem ter o seu cartão de visita, que neste mundo é o cartão de visita, para poderem entrar e ter uma oportunidade. Nem todos vão conseguir, como é evidente, porque isto não é uma coisa que é fácil, mas quando existe qualidade, as pessoas que estão do outro lado e que estão a ver esse material que vem com vocês, seguramente vão-se aperceber se vocês têm essa qualidade ou não. Muitos vão ficar desiludidos, mas muitos vão sorrir e vão ter essa oportunidade. E se não fizerem isso, seguramente ela nunca vai aparecer. É verdade.
Nélio, sei que tens um avião para apanhar, não vou reter mais do teu tempo. Muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui comigo e vamos voltar a ver, de certeza, visto que colaboras agora comigo na nossa agência, portanto, esse não é um adeus, é um até breve. Sim, sem dúvida, eu mais uma vez te agradeço a oportunidade, é uma coisa que tínhamos pensado já há bastante tempo. Verdade. Finalmente vamos levar isto para a frente e agradeço-vos a todos e força, boa sorte a todos e eu cá estarei à vossa espera com a Corine para vos dar esta oportunidade. Quanto a nós, digo o mesmo que disse ao Nélio, não é um adeus, é um até breve e muitos beijinhos. E está aqui esta ficha técnica. Este nome não é estranho, que aparece aqui como técnico em gestão de casting, pois não? Não, quer dizer, vocês já me obrigaram a estar aqui um bocadinho na internet e fazer um bocado de histórico. Isto, nós estamos a falar... Explique-me lá quem é este senhor Nélio Lucas. Nós estamos a falar do homem mais forte do futebol mundial, na perspectiva dele. Este senhor é a cara forte da Doyen. Aliás, tem dado tantas entrevistas, com certeza as pessoas devem ter percebido. Eu aproveitei um bocado o seu device para fazermos aqui rapidamente, como viu, algumas pesquisas que acho interessantes. Em primeiro lugar, que este vídeo, onde Nélio Lucas era técnico em gestão de casting e que fazia, de facto, a gestão dos atores mais famosos de Hollywood, foi em junho de 2011. Confirmo. O site da Doyen é de 2011. Portanto, no site da Doyen, 2011, por curiosidade, para as pessoas que não sabem, o primeiro negócio da Doyen foi comprar 33% do Mangalai do Defur. Se calhar daí o facto do Nélio Lucas ser um portista desde pequeno. Mas o que é que eu imagino? A Doyen, uma empresa que disponibiliza milhões, e lembro-me de algumas coisas, 100 milhões ou 150 milhões por ano, onde o próprio Nélio Lucas diz que é uma empresa de mineração que se envolveu no futebol em 2011, o que é que deve ter feito? Deve ter feito um casting, não é? E qual melhor se não ir buscar o melhor técnico de casting do mundo para ser a cara da própria Doyen. Portanto, acho que isto percebo onde vocês querem chegar. Já o disse várias vezes, eu acho que este senhor Nélio Lucas estava excelente como técnico de não sei o que, de casting, que já não me lembro, e ser a este senhor que se entregam 100 milhões ou 150 milhões, realmente é tudo muito estranho, e é por isso que digo que o futebol vive muito melhor sem os fundos, que o futebol vive muito melhor sabendo quem são as pessoas, porque toda a gente, e espero que, aproveitando o facto de vocês terem passado este vídeo, que realmente tenho que vos dizer que me proporcionou aqui um bom momento, percebam que não é possível, quer dizer, um técnico de casting que está ali todo contente porque escolheu o Guilherme, e que era de atores de Hollywood em Miami, e portanto depois de repente passa a ser um dos homens mais poderosos. Se calhar vamos ter um Guilherme na já Liga agora, Portuguesa, não sabemos. Não, deve ter sido, se calhar o Guilherme não deu nada para modelo e deu um grande jogador de futebol, e a Doyen disse, não, este homem para modelos não percebe nada disto, mas percebe para jogadores. Se calhar o Guilherme é um grande jogador de futebol neste momento. Que o conhecemos por outro nome, se calhar. Que é, com certeza absoluta. Deixe-me só lhe dizer já agora o seguinte, aproveitando, já que falamos deste assunto, que eu acho que é um assunto importante, e já começamos a perceber que disto tudo, dos testas de ferro e do que é que são de facto os fundos e como é que escolhem as pessoas, e que realmente as pessoas que são escolhidas pronto, desta forma que nós vemos aqui, continuo a dizer, era um técnico de casting em junho de 2011 e depois passa a ser a cara forte da Doyen no mundo, não é, em Portugal, em 2011. Quero dizer o seguinte,
aproveitando um bocado, que eu acho que o Futebol League teve algumas coisas de tanto mal e tanto ataque que quiseram fazer, acho que tiveram algumas coisas de positivo. E acho que deram a oportunidade para aqueles que tiveram acesso de verificar claramente, e se calhar por isso é que a DOIAN anda tão preocupada em mandar tirar os documentos todos, e não digam que é só por ser sigilo ou não, porque qualquer documento é sigiloso desde que não se dê autorização para divulgar. Quem leu, e os jornalistas, verdade, leonina.blogspot.sapo.pt, não é? Pois, é melhor, porque já existe outro, só com parvoíce e asneiradas, onde alguém está a pagar para estar em primeiro lugar. Provavelmente a Polícia Judiciária também vai perceber, porque isso é fácil perceber quem é que está por trás desse também, porque não tenho dúvida nenhuma que se deixou o Futebol League para ir para esse outro, verdade, leonina, para atacar o Sporting. Portanto, das duas uma, ou a pessoa apaga aquilo amanhã, ou então deve ter a polícia, só que tem um problema, é que a internet é chata porque deixa rastro. Mas quero dizer o seguinte, quem se deu ao trabalho de ler aquela documentação percebe rapidamente, e não precisa ter conhecimentos em jurídicos, que o Sporting tem toda a razão no processo. Basta dizer o seguinte, se calhar houve muitas pessoas que leram e não chegaram a esta conclusão pelo seguinte: é proibir a intromissão de terceiros na gestão do clube. Mesmo antes, quando eram permitidos os fundos, era proibida a intromissão de terceiros na gestão do clube. Era claro, para quem leu os contratos, que apesar de estar lá escrito nunca, jamais, em tempo algum, nos vamos intrometer, depois havia várias cláusulas que eram pura intromissão. E depois há uma segunda coisa que a lei não permite, que é agiotismo, o enriquecimento de forma ilícita. Isto é, às vezes nós achamos que isto, o enriquecimento por forma ilícita, é dinheiros de saco azul ou não. Se lhe vendo este copo por 1 milhão de euros, fizemos esse negócio, está tudo muito bem, mas isto acaba por ser um agiotismo, porque este copo não vale 1 milhão de euros. Portanto, quem leu, e é engraçado que ainda não vi nenhum especialista, e de certeza que eles todos o leram, se calhar receberam todos uma carta do advogado da DOIA, não sei, que ainda não vieram dizer o seguinte: não sabemos o que é que vai acontecer no TAS, mas depois de ter lido os vários contratos, não só do Sporting, porque durante muito tempo andou-se a dizer, não, isso era Sporting, não sabia negociar, os do Sporting, os do Porto, e inclusivamente até sempre o mesmo do Alá de John em 7 versões, percebe que não cumpre a lei, ponto. E mais uma vez comprovado, para quem quis ver, sobretudo os especialistas que ainda não tiveram a coragem de dizer, que o Sporting tem 100% de razão em dizer que aqueles contratos têm invalidades e irregularidades que ferem aqueles contratos, e que fizemos muito bem em defender o Sporting Clube de Portugal por estas duas coisas. Uma, não pode intrometer-se na gestão do clube e está lá. Segundo, porque não podemos ter cláusulas que possam levar a algum tipo de agiotismo. E eu aqui não estou a falar, pura e simplesmente, só da DOIA, estou a falar de outros casos que nós cometemos em tribunal. Portanto, as pessoas começarem a perceber que, afinal, no Sporting não se rasga contratos. No Sporting defende-se o clube e leva-se aos locais certos para defender. Não pomos de lado os contratos. O que fazemos é, se achamos alguma irregularidade, vamos ao local certo. No caso da DOIA, quem quis ler, advogado, não advogado, percebe que o Sporting não tem 50, tem 100% de razão naquilo que fez. Bem, já estamos em tempo extra. Agora vou ser rapidíssimo. 1 minuto para cada esta imagem. Começamos com a última página da Bola de hoje, que é quase uma vitória por 2-1. Vamos lá ver a última página do jornal Bola, que tem o artigo de opinião e depois tem aqui uma série de artigos. Eu daqui tenho que dizer, eu li de facto a Bola e acho absolutamente inacreditável e não percebo porque este artigo de Vítor Serpa, que mais ou menos diz que eu invento inimigos e que o Benfica é absolutamente espetacular em não me responder e deixar-me a falar sozinho. E de repente teve azar,
porque ao lado, e agora tiraram-me o Mas papel vai da voltar? frente. Peço desculpa, mas eu não tenho, a minha memória não é assim tão grande. Ao lado, depois de dizer que eu invento inimigos e que o Benfica faz bem estar calado e que o Benfica é espetacular e eu não sou espetacular, isto estou a dizer um resumo, tem que o Benfica exige 14 milhões a Jesus e que a Federação pede um inquérito à Liga em causa da denúncia de Bruno Carvalho. Quer dizer, então, mas afinal... Sou eu que invento, é o Benfica que é muito bom, ou é o Benfica que exige 14 milhões de forma ridícula ao Jesus por ser treinador do Sporting? Vejam a imagem, isto não é despeciente, vejam a cara, vejam a imagem que eles escolheram do Jorge Jesus, porque isto na comunicação tudo vale, e é pena que as pessoas não compreendam quando existe de facto má vontade. Há um editorial que, no meu entender, é de uma injustiça e vergonhoso, porque o assunto que estamos a falar é demasiado importante para que o Vítor Serpa tenha escrito estas barbaridades, e ao lado teve azar, porque a pessoa da bola desmente tudo o que ele diz com as duas notícias. Afinal, há razões para um inquérito, afinal, há questões... E afinal o Benfica exige 14 milhões, portanto todo este silêncio, toda esta coisa, todo este Bruno Carvalho, isto vem da sua primeira ou segunda pergunta. É uma tristeza que existam pessoas... Mas isto vem ao encontro daquela contabilidade que o jogo já fez, que o senhor já entrou em 50 guerras. Sim, mas vocês agora trazem aqui, e percebem muito bem, uma prova concreta do que é aquilo que não se deve fazer no jornalismo. Bruno aponta descida de divisão ao Benfica, é o título principal de uma página com 3 artigos no jornal Jogo, também desta quinta-feira, onde se fala também de uma denúncia da Liga e há umas declarações de Duarte Gomes. E esta página, que legenda faz para ela? Bem, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, eu deixei isso claro, eu não ouço tudo aquilo que não me repito, não me estou a ouvir, mas eu deixei claro na entrevista que dei à Rádio Renascença que o Sporting nem era esta a grande questão do Sporting, mas que isto seria uma resposta a Pedro Guerra, quando ele vem dizer que, no caso Paulo Pereira Cristóvão, e é uma mentira, o Sporting podia descer de divisão, porque em termos desportivos o Sporting já foi alvo de processo, já foi alvo de decisão e ponto final. Portanto, o que eu queria dizer isto... não há dúvida nenhuma que há uma irregularidade. Quem tem que apontar se é uma descida de divisão ou não é a Federação. E escusa de estar a lançar para, aproveitando aqui em baixo, para o Ministério Público ou para a Liga. Tem que tomar uma decisão. É aí que está. O Estado português é à Federação Portuguesa de Futebol que atribui as suas responsabilidades. E depois esta pena que tenho, só para terminar, esta pena que tenho, deste tipo de afirmações de um árbitro, que os árbitros apenas sentem a pressão da atmosfera. Os árbitros são pessoas normais, não se deviam estar a imiscuir nisto, porque neste momento eles estão a ser alvos de uma cabala, não é do Sporting com certeza absoluta, mas por parte do Benfica, que está a apontar muitas baterias, e depois tem estas expressões que são os super-homens e que não têm medo de ninguém e que não sofrem pressões. Sofrem com certeza, como eu sofro pressões, como o Nuno sofre pressões, como todos sofrem pressões. Se calhar era muito melhor, e eu disse isto, respirarem fundo e pensarem na melhor estratégia. Não me parece que a melhor estratégia seja realmente dizerem somos tão bons que apenas sentimos a pressão da atmosfera, até porque isso é muito mais na Serra, e eu não sei se o Duarte Gomes vai muito apitar o Sporting da Covilhã, mas aí é que a pressão se faz sentir mais atmosférica. Eu vou assumir que ontem não ouvi a sua entrevista à Rádio Renascença, ontem, e só hoje de manhã, depois de ler alguns relatos que estão na imprensa sobre a entrevista de ontem, que a fui ouvir toda para preparar esta conversa. Isto porque há aqui a capa do Record e há uma página interior do Record. A capa está a vermelho com a cara de Jesus e o interior diz que o senhor usou a expressão virgens ofendidas na Rádio Renascença. É verdade? Não me lembro, é possível, porque realmente é o que sinto. Eu acho que
mais uma vez, e aqui está, eu gostava que pusessem aqui, até porque começa mais um bocadinho fácil a ver mal, também tenho que fazer, como outros, também tenho que fazer um bocado como o Nuno, tenho que ir tratar dos meus óculos. Mas eu preciso mesmo deles. Não, eu também preciso, a sério. Está bem, mas estava a dizer o outro, eu não queria comparações. Não, estava-me a lembrar de um senhor que mostra muitos documentos. Sim, é isso mesmo, por isso é que eu disse que eu preciso. Eu preciso. Não lê absolutamente nada. Eu quero dizer isto, acho que isto é absolutamente inacreditável. E se eu disse o que tinha para dizer sobre a Saba, tenho que dizer sobre o Record, quer dizer, mas é que depois nem conseguem disfarçar, porque a própria cava é ridícula e depois ainda chama a atenção à Sábado, também é ridículo isto tudo. Portanto, acho que é um ataque gratuito e é dar importância a algo que não tem importância nenhuma para fugirmos de algo que é importante, que é uma decisão sobre a Caixa, ponto, e sobre os 1120 jantares. E a máquina a funcionar. Eu tenho pena que, de facto, o Record entre nesta máquina. Quando, eu quero vos dizer que do outro lado, do Benfica, espera-se o mais baixo possível, era a minha denúncia que mais cedo ou mais tarde, eu gostava que as pessoas conseguissem ler em casa. Não é preciso comprar o Record, basta ler ali em casa. Que do Benfica espera-se o mais baixo possível, retando-me eu a referir que só faltava o Benfica, antes do derby, entrar com o processo ridículo contra Jesus. O Record decidiu dar ao contrário, portanto o Record decidiu pôr uma capa, uma coisa ridícula, e pôr informações absolutamente graves, e afirmações que todas as pessoas consideraram, aliás foi ver as televisões, todas as rádios, os próprios jornais que consideraram importantes, e o Record acaba por dar com uma sábado de cobertura a tudo isto, e eu não concebo, acho inacreditável, e eu acho que isto não é informar as pessoas, isto é desinformar as pessoas. E é uma tentativa, e quero já dizer, é uma tentativa de desestabilizar o Jesus, e posso lhe dizer que podiam ser 14 milhões, 24, 35, 47, o Jesus quer tanto saber disso como eu, que é nada, e está focado no jogo agora do Vila Franquense, e depois com os albaneses, e depois sim no jogo da Luz. Portanto, se com isto queriam fazer alguma coisa agora, não há dúvida nenhuma que eu, se um dia falhar como presidente, vou para um género de Zandinga, porque eu estava a adivinhar exatamente que isto ia acontecer, porque realmente o Benfica está ali, espera-se o mais baixo possível, e está aqui na capa do Record e na capa de Visão, isto é o mais baixo possível. Presidente, mas o que é que o Benfica quer aquecer a brasa deste derby? Não, ele quer aquecer isto tudo desde o início, eu já lhe dei os exemplos todos. E já agora que vai para o tema brasa, eu tenho que lhe dizer uma coisa, eu acho inacreditável, e chama a atenção de toda a gente. Apesar de ser um tema vazio de atividade, não é? Não, mas deixe-me dizer isto que eu acho fantástico. Eu, há pouco tempo, li um artigo no jornal Record, cujo título era Mistério Desvendado. E nós todos sabemos que o que é que a maior parte dos portugueses fazem? Leem o título e veem a fotografia. É como nos filmes. Com certeza, e veem a fotografia. Então, veja-se que diz Mistério Desvendado e vê-se um estádio. E de repente percebe-se que se está ali a falar sobre o Brasa. Quem leia aquilo, o título certo era Presidente do Sporting, tem toda a razão, porque este clube não existe. Ou existe só no papel, nunca teve atividade, nunca teve atletas, mas quem olhe para ali e leia o título Mistério Desvendado, não há mistério nenhum desvendado, Presidente do Sporting tinha razão. Aliás, depois havia uma parte engraçada e depois defende-se, não, estava lá escrito, eles sabem que quase ninguém lê o que está escrito. E então havia lá pessoas à volta desse tal estádio onde era suposto ser o Brasa que diziam, não, devem estar confundidos, está a falar do Mirassol. O Mirassol, é que aqui só joga o Mirassol, quer dizer, ninguém fazia a mínima ideia do que era, de facto, o Brasa. Só que se manipula as pessoas, e eu quero voltar a dizer, manipula-se as pessoas com este tipo de coisas, mistérios desvendado, não está nada desvendado, não existe, quer dizer, existe,
existir, Não, existe. na É Wikipédia meio fantasma. existe. Não, existe e existe lá um registro. Agora, nunca foi jogadores, nunca teve em competição nenhuma. O senhor Presidente ficou muito indignado e diz, bem, já me afastei de futebol, pode ser que um dia volte e tal e coisa, mas aquilo é tudo tão estranho. Eu gosto é de que os adeptos do Brasa, alguém que avise o Presidente do ex-Brasa, ou Brasa, que pelo menos avise os adeptos que existe o Brasa. Mas eu gostava, peço desculpa, já sei que estamos num prolongamento, mas eu sou mesmo assim, que pusessem novamente a imagem anterior só para vos dizer como é que se manipula as pessoas. As páginas do Record, é isso A que está a página do pedir? Record. Eu Vamos lá peço ver. só para... É muito rápido, porque Estava foi outra uma coisa que reparei. Não, estava agora aqui mesmo. outra preparada, que ainda não sei qual é que é. Reparem bem na imagem do Jesus e minha. Reparem nas duas fotografias, onde estamos os dois com uma cara de altamente preocupados, de mão na cara, altamente Parece que vão espirrar os preocupados. dois. Não é espirrar, cuidado, que não é isto a imagem que se quer passar. A imagem que se quer passar é que o Sporting está extremamente preocupado, cheio de dúvidas, aquela imagem de mão na cara, isto é um horror. Estejam os sportinguistas e todos aqueles que estiverem a ouvir saber que o Sporting não está nem de mão na cara, nem preocupado, nem absolutamente nada. Primeiro, porque vamos em primeiro lugar do campeonato. Em segundo lugar, porque estamos a trabalhar cada vez mais e cada vez melhor. Em terceiro lugar, porque temos um projeto definido. Em quarto lugar, porque temos um rumo definido. Em quinto lugar, porque pagamos os nossos próprios jantares e a nós próprios. E em último lugar, porque o Jesus está-se pura e simplesmente a borrifar. A única coisa que deviam ter feito na minha fotografia, se quisessem, é pôr uma cara a rir-se com uma bola de cristal à frente e chamar-me o novo Zandinga do futebol, porque realmente o Benfica já é tão previsível, que eu já consigo adivinhar quase sempre aquilo que vão fazer com as empresas, com os casos fiscais, agora com o Benfica. Mas era só para se ver como se manipula a opinião pública, não é só com o que se escreve, uma imagem vale mais que 1000 palavras, e aquelas imagens sempre do Jesus com caras estranhas, ou de mim agarrar nas calças, ou de pior perfil, ou com uma cara estranha. Realmente a comunicação social é pródiga, mas que fiquem as pessoas a perceber-se que isso tudo não é ao calhas, não é a primeira fotografia que se escolhe, isto tudo faz parte de uma estratégia que eu tenho pena que Portugal se permita a este tipo de jornalismo, que eu não acho que tenha nada a ver com informar as pessoas. O senhor acha que em tribunal, sob juramento, as pessoas só dizem a verdade? Eu acreditarei que em tribunal as pessoas só digam a verdade. Então vamos ver esta imagem. Sob pena de irem E presas, não é? se acredita que as pessoas dizem a verdade, como é que podemos ir ao arquivo e recuperar esta notícia de 2013? Se as pessoas em tribunal dizem a verdade sob juramento, essa é uma citação do Bem, isto volta novamente a ser um assunto que a mim, enquanto Presidente do Sporting, pouco me interessa. Bem, mais uma vez, como sócio do Sporting Clube Portugal, não quereria, com certeza absoluta, não quereria um Presidente que... isto já percebi que vocês fizeram isto em sequência, não quereria um Presidente que teve um problema de costas há 11 anos no Sporting e que depois tivesse sido um homem de confiança de Pinto da Costa. Quer dizer, está aqui sublinhado, não sei se foram vocês sublinhar, toda a gente sabe que há uns anos eu era um homem de confiança de Pinto da Costa e nunca ouvi falar no Sr. Antero. Isto são palavras de Luís Filipe Vieira em tribunal. Eu acho que o Benfica tem que isto é um problema do Benfica. Eu acho que ouvi há pouco tempo, já agora, porque ouvi há pouco tempo Luís Filipe Vieira dizer que era sócio do Benfica porque era do Benfica, que era sócio do Sporting por um problema nas costas. Tive curiosidade de perceber e de ver que foram 11 anos que teve problemas nas costas e que
E disse que era qualquer coisa como era presidente do Porto, uma pessoa chamada Jorge Sá, já não me lembro muito bem o que é que ele disse, mas Jorge Sá tinha pago as cotas e ainda não percebia porque é que pagava e não percebia se até hoje paga ou deixa de pagar. Quer dizer, se calhar este Jorge Sá era daquela, toda a gente que sabe que ele era um homem de confiança de Pinto da Costa, portanto, tudo bem, se os benfiquistas acham que um bom presidente para o clube é aquele que diz que foi um homem de confiança de Pinto da Costa. Felizmente já tivemos muitos presidentes do Sporting, uns bons, uns maus, mas graças a Deus que nunca nenhum foi de confiança de outros presidentes. E como amante de futebol acho isto inacreditável, mas como presidente do Sporting, que o Luís Filipe Vieira seja sócio dos três e as pessoas gostem muito e, sobretudo, tenha sido um homem de confiança de Pinto da Costa. Eu não há dúvida nenhuma que quando denunciei que havia, na altura, uma aliança entre Porto e Benfica, não julguei que fosse tão profunda, mas pelos vistos, tinha contornos mesmo de alguma profundidade. Acho que é um assunto para os benfiquistas avaliarem. Eu estou-me pura e simplesmente a borrifar para o que este senhor faz, diz, espera um bom derby, quentinho como sempre foi, é sempre um jogo de risco, todos os derbys são jogos de riscos, com ou sem declarações, gostava de um futebol sem baixeza, isso gostava de um futebol com menos propaganda suja. Acho que nós termos uma máquina de propaganda para elevar o nosso clube é uma coisa, agora para estar, de facto, desde o início da época, a tentar denegrir o treinador do Sporting, o presidente do Sporting, e repare nisto, que o presidente do Sporting foi deixado de lado, o ataque era cerrado a Jorge Jesus, eu venho em defesa de Jorge Jesus contra o diretor de comunicação do Benfica e a partir daí dividiu-se para os dois. Portanto, só as pessoas que não querem saber é que não percebem quem são as mentes que estão por detrás destas várias campanhas, e é sempre bom perceber o passado das pessoas. Eu orgulho do meu, por muito que as pessoas queiram denegrir, eu orgulho muito do meu passado, sportinguista de alma e coração, verde por dentro, verde por fora. Os meus problemas de costas são resolvidos no Sporting, os meus homens de confiança chamam-se sportinguistas, o meu pai, e esses são os meus homens de confiança. Portanto, com mal dos outros posso eu bem, e se isto a ser uma realidade, e deve ser, é uma citação de um jornal e de um tribunal, que fique muitos e bons anos no Benfica, porque eu acho que o Benfica segue um bom caminho assim. Vamos anunciar aqui uma coisa, já agora, só para termos aqui uma novidade. Nós já não conversávamos os dois em estúdio, não nas entrevistas em Alvalade, assim durante muito tempo, desde a última hora do Presidente. Ela está de regresso no mês de novembro. Confirma? Não estou a dizer nenhum disparate? Nada. Será um prazer todos os meses estar aqui consigo e, como é lógico, os 3,5 milhões de sportinguistas que nos vão seguir de certeza absoluta. Número certo, sem contas artificiais. Número certo, sem contas artificiais e com um relógio sempre estranho, porque... Mas é uma vez por mês, eu vou tentar cumprir. Pronto, eu hoje nem trouxe relógio. Portanto... Mas já agora quanto tempo falhei? Peço que quanto tempo é que digam? Quanto? Pronto, tivemos assim mais 20 minutos. 20 minutos para mim é in time, foi British. Muito mais uma vez. E até à próxima. Até à próxima, está feita esta Sporting Entrevista, estamos em casa, estamos bem. Numa informação com impressão digital. Boa noite.